Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária, onde a gente continua falando sobre a Fratelli Tutti. Hoje a gente vai falar sobre o 5º capítulo, a melhor política. Vamos falar sobre política e esse não é o assunto aqui do nosso canal, da nossa pastoral. Eu vou transmitir para vocês o que fala a Fratelli Tutti, mas de uma maneira completamente impessoal. Nenhum comentário meu vai ser dirigido a um ou a outro, não vou fulanizar a conversa aqui. A ideia é a gente bater um papo mesmo sobre o que o Papa escreve aqui, que é muito interessante e leva a gente a uma boa reflexão. Para dar o tom desse capítulo, e de todos os capítulos na verdade, o Papa coloca uma breve introduçãozinha que eu vou ler aqui no número 154. Para se tornar possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir de povos e nações que vivam a amizade social, é necessária a política melhor, a política colocada a serviço do verdadeiro bem comum. Mas hoje, infelizmente, muitas vezes a política assume formas que dificultam o caminho para um mundo diferente. Eu acho que isso é uma coisa bem unânime, né? A gente sabe que a política ela está longe do ideal, e aí o Papa traz para a gente duas vertentes que ele critica bastante na Fratelli Tutti. Primeiro, que é a vertente populista, e segundo, a vertente liberal. E aí ele pontua, né, o que há de errado no populismo, o que há de errado no liberalismo. Quanto ao populismo, ele fala que normalmente aquele político populista vai instrumentalizar a cultura de um povo, independente da ideologia dele. Ele instrumentaliza o povo e usa esse povo para avançar num projeto de poder pessoal, ou seja, ele busca permanecer no poder, independente do que for necessário. E outra, geralmente esse político populista, mas os grupos populistas também, tem uma ideia muito fechada e muito torta do que é povo. O povo, no entendimento populista, é aquele grupo de pessoas que está a favor do meu projeto. Então, quando o populista fala que isso é a favor do povo, isso é o que o povo quer, isso é o que o nosso povo busca, ele não está falando do conjunto total da população do país, mas sim daquele grupinho que o apoia. E isso, por si só, já é um grande problema. O populista também tende a um imediatismo, ou seja, ele supre as exigências populares naquele momento, mas não avança um trabalho a longo prazo. Então, ele faz o que precisa fazer naquele momento para perpetuar o poder, para ser reeleito e coisas desse tipo. É comum do populista também entrar meio que num assistencialismo infinito. O que eu quero dizer com isso? Ele faz políticas assistencialistas, mas não vai dando a base para que as pessoas saiam dessa política assistencialista e comecem a andar com as próprias pernas. Sobre isso, eu vou ler o número 162 da Fratelli Tutti, que dá um bom olhar sobre esse ponto. A grande questão é o trabalho. Ser verdadeiramente popular, porque promove o bem do povo, é garantir a todos a possibilidade de fazer germinar as sementes que Deus colocou em cada um, suas capacidades, sua iniciativa, suas forças. Essa é a melhor ajuda para um pobre, o melhor caminho para uma existência digna. Por isso, insisto que ajudar os pobres com o dinheiro deve ser sempre um remédio provisório para enfrentar emergências. O verdadeiro objetivo deveria ser sempre consentir-lhes uma vida digna através do trabalho. Por mais que mudem os sistemas de produção, a política não pode renunciar ao objetivo de conseguir que a organização de uma sociedade assegure a cada pessoa uma maneira de contribuir com as suas capacidades e o seu esforço. Com efeito, não há pobreza pior do que aquela que priva do trabalho e da dignidade do trabalho. Em uma sociedade realmente desenvolvida, o trabalho é uma dimensão essencial da vida social, porque não é só um modo de ganhar o pão, mas também um meio para o crescimento pessoal, para estabelecer relações sadias, expressar a si mesmo, partilhar dons, sentir-se corresponsável no desenvolvimento do mundo e, finalmente, viver como povo. A partir daí, o Papa volta o discurso para o liberalismo, que ele diz ser muito individual, que considera a sociedade como uma mera soma de interesses ali,
E ele cita inclusive que a pandemia veio para mostrar que o mercado não resolve tudo, que só garantir liberdade de mercado não consegue suprir todas as necessidades de um povo. E que a gente tem que buscar uma política saudável que fuja simplesmente de uma ditadura financeira, ou seja, se faz tudo em função do dinheiro, mas sim colocando o ser humano no centro, olhando para a dignidade humana e a partir daí tomando decisões. É lógico, o próprio Papa faz essa ressalva, é indispensável que exista uma política econômica ativa, ou seja, uma política econômica que leve a economia para frente, que ajude a gerar uma diversidade na produção, estimular uma criatividade empresarial, mas isso é importante, se não existem formas internas ali de solidariedade, de confiança mútua, o negócio não vai para frente. Aí o Papa traz como uma sugestão, não de solução, mas uma sugestão em si, fortalecer instituições internacionais, mas sem que essas instituições ameacem a soberania dos estados, por exemplo. E ele fala uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia de fato, que é a política sendo 100% mal vista, sendo até criminalizada. E nos traz as perguntas: poderá o mundo funcionar sem política? Poderá existir um caminho eficaz para a fraternidade universal e para a paz social se não existir uma boa política? Mas e aí? Para responder esse e aí, eu leio o número 178 da Fratelli Tutti. Perante tantas formas de política mesquinhas e fixadas no interesse imediato, lembro que a grandeza política mostra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com a base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O poder político tem muita dificuldade em assumir este dever em um projeto de nação, e mais ainda, em um projeto comum para a humanidade presente e futura. Pensar nos que hão de vir não tem utilidade para fins eleitorais, mas é o que exige uma justiça autêntica, porque, como ensinaram os bispos de Portugal, a terra é um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. E aí o Papa vai introduzir o conceito de caridade política. O que é isso? Quando você, como indivíduo, vai lá e ajuda uma pessoa necessitada, você está agindo em prol da fraternidade, dessa amizade social. Mas quando vários se unem para gerar esses processos sociais de fraternidade e justiça para todos, aí encontra-se uma caridade mais ampla do que a caridade individual. E essa é a caridade política. Vejam só o que diz o Papa no número 182. Essa caridade política supõe ter maturado um sentido social que supere toda mentalidade individualista. A caridade social leva-nos a amar o bem comum e a buscar efetivamente o bem de todas as pessoas, consideradas não só individualmente, mas também na dimensão social que as une. Cada um é plenamente pessoa quando pertence a um povo, e vice-versa. Não há verdadeiro povo sem referência ao rosto de cada pessoa. Povo e pessoa são termos correlativos. Contudo, hoje, pretende-se reduzir as pessoas a indivíduos facilmente manipuláveis por poderes que visam interesses ilegítimos. A boa política procura caminhos de construção de comunidade nos diferentes níveis da vida social, a fim de reequilibrar e reordenar a globalização para evitar seus efeitos desagregadores. E além disso, além disso que ele disse aqui, o Papa também traz algo de muito importante, que é bom que a gente tenha boas intenções, mas só a boa intenção não basta. Então, é necessário que essa boa intenção se converta em verdadeira mudança, em verdadeiro alcance àquele que necessita. E o Papa traz um exemplo muito interessante da diferença entre a caridade individual e essa caridade política. Veja só, se tem um rio lá muito forte correndo e um idoso está querendo atravessar aquele rio, se você vai, pega esse idoso, dá a mão para ele, escora ele e ajuda-o a atravessar, você está sendo caridoso. Mas, se no âmbito político constrói-se uma ponte ali, a política está sendo caridosa. Mesma coisa.
Se tem alguém com fome, você vai lá e dá comida para a pessoa. Você está sendo caridoso. Agora, se essa pessoa consegue um emprego a partir de uma política pública bem sucedida, então a política seguiu uma caridade. E essa é a tal da caridade política. O Papa frisa também que política em tese, esse em tese ele não fala, mas enfim, que o coração do espírito da política deveria ser o amor preferencial aos últimos, ou seja, olhar para aqueles que estão passando mais necessidade. Eu vou ler um trecho, por fim aqui, um pouco mais longo, que são os números 187, um pedaço dele, um pedaço do 188 e o 191. Não se pode enfrentar o escândalo da pobreza promovendo estratégias de contenção que só tranquilizam e transformam os pobres em seres domesticados e inofensivos. Como é triste ver que, por trás de presumíveis obras altruístas, o outro é reduzido à passividade. O necessário é haver distintos canais de expressão e participação social. A educação está a serviço desse caminho, para que cada ser humano possa ser artífice do seu destino. Demonstra aqui o seu valor o princípio da subsidiariedade, inseparável do princípio da solidariedade. Isso demonstra a urgência de se encontrar uma solução para tudo que atenta contra os direitos humanos fundamentais. Os políticos são chamados a cuidar da fragilidade dos povos e das pessoas. Cuidar da fragilidade quer dizer força e ternura, luta e fecundidade, no meio de um modelo funcionalista e individualista, que conduz inexoravelmente à cultura do descarte. Significa assumir o presente na situação mais marginal e angustiante e ser capaz de ungí-lo de dignidade. Embora acarrete certamente imenso trabalho, que tudo se faça para tutelar a condição e a dignidade da pessoa humana. O político é operoso, é um construtor com grandes objetivos, com um olhar amplo, realista e pragmático, inclusive para além do seu próprio país. As maiores preocupações de um político não deveriam ser as causadas por uma descida nas sondagens, ou seja, num censo, enfim, numa pesquisa de opinião, mas por não encontrar uma solução eficaz para o fenômeno da exclusão social e econômica, com suas tristes consequências de tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos e tecidos humanos, exploração sexual de meninos e meninas, trabalho escravo, incluindo a prostituição, tráfico de drogas, de armas, terrorismo e criminalidade internacional organizada. Vendo que todo tipo de intolerância fundamentalista danifica as relações entre pessoas, grupos e povos, comprometamo-nos a viver e ensinar o valor do respeito, o amor capaz de aceitar as várias diferenças, a prioridade da dignidade de todo ser humano sobre quaisquer ideias, sentimentos, atividades e até pecados que possa ter. Enquanto os fanatismos, as lógicas fechadas e a fragmentação social e cultural proliferam na sociedade atual, um bom político dá o primeiro passo para que as diferentes vozes sejam ouvidas. É verdade que as diferenças geram conflitos, mas a uniformidade gera asfixia e neutraliza-nos culturalmente. Não nos acostumemos a viver fechados em um fragmento da realidade. E aqui a gente vê que o Papa começa a sair um pouco do geral, né, do campo da política per se, e começa a chamar um pouquinho mais para o campo pessoal, ou seja, no campo do que eu e você, que não somos políticos, podemos fazer. Nesse campo pessoal, a gente não pode cair na ingenuidade de achar que só o político, então, tem qualquer tipo de responsabilidade sobre o que está ao nosso redor. Isso é muito cômodo, isso deixa a gente tranquilo, joga a responsabilidade para os outros. O que o Papa diz, e muito assertivamente e acertadamente, é que ajudar, mesmo que só uma pessoinha que seja, a viver melhor, a ter mais dignidade, já justifica o dom da minha vida. A gente não recebeu a vida para ficar sentado nos bastidores olhando para o sofrimento dos outros, esperando que alguém vá resolvê-los. Não, a gente também tem um papel muito forte nisso. E, muitas vezes, se você consegue desencadear um processo de mudança, você o faz porque consegue fazer as coisas pensando nos outros e não só em você. Você dá frutos, mas frutos para os outros, para que outras pessoas colham.
E a partir daí é que você começa a ser, de fato, instrumento de mudança. Diante disso, o Papa fecha esse capítulo com perguntas que podem ser bastante inquietantes. E eu trago aqui para reflexão, para que nós sentemos e pensemos, qual será que seria a minha resposta? A resposta que eu dou pela minha vida a essas perguntas que o Papa fez especificamente para mim, leitor dessa obra e cristão. Quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? O que produzi no lugar que me foi confiado? É isso sobre esse capítulo, gente. Eu convido vocês a trazerem essa reflexão, buscarem as suas respostas pessoais para essas perguntas e a gente se vê no próximo vídeo sobre a Fratelli Tutti, falando do 6º capítulo. Até lá!